Fala Ninja, seja muito bem-vindo. Estamos inaugurando oficialmente a nossa série de aulas aqui, série de mentorias, que eu chamo de série Viva de Copy Sem Morrer Tentando. Essa vai ser a primeira aula onde eu vou te explicar o caminho, vou te mostrar o caminho mais rápido e seguro para você faturar 6K ou mais como copywriter nesse mercado. Você pode ver que o nosso mercado já está mudando, inteligência artificial chegando aí para arrebentar a boca do balão, tem muita gente sendo demitido das vagas, dos trabalhos que já tinham. Tem muito copywriter também dependendo aí de agência, de freelas, está se matando de trabalhar e não sabe como deslanchar na carreira. Aqui nessa série de aulas eu vou te mostrar o melhor caminho para você viver de copy sem morrer tentando, de fato ganhar dinheiro como copywriter. O copywriting não morreu. E eu vou te provar aqui nessa série de aulas, nessas 4 aulas que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, essa aula aqui, ela é para você que já é copywriter, quer deslanchar na carreira, só que não tem uma direção, não sabe o que fazer, está perdido, está com medo das inteligências artificiais aí, mas quer continuar vivendo da sua paixão pela escrita. E para você que já é um copywriter, que na verdade é um copywriter que está começando, mas quer começar do jeito certo, já com o pé direito nessa profissão, beleza? E como eu falei, são aulas objetivas, direto ao ponto, mas são aulas que você vai ver que são um pouquinho longas, porque eu vou entrar em contextos aqui bem densos, bem profundos. Então, se você for aquele tipo de pessoa que está buscando um milagre, que está buscando aí coisas fáceis demais, aqui não é o seu lugar. Aqui é uma aula, uma mentoria que eu vou entregar para você desfrutar, e eu ainda vou entregar para você atividades práticas em cada uma dessas mentorias, ao final de cada uma dessas aulas, beleza? E para a gente abrir com chave de ouro essa nossa série de Viva de Copy Sem Morrer Tentando, nós vamos falar do tema que mudou completamente a forma como um copywriter atua no mercado digital. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu precisei passar por esse mesmo ponto que eu vou te mostrar aqui, que é a especialização. A especialização é o primeiro passo para você ser reconhecido no mercado e se tornar um copywriter irresistível. E nessa aula aqui, você vai descobrir por que 98% dos copywriters não ganham dinheiro e estão desistindo do mercado. O que é importante para você ganhar reconhecimento e autoridade nesse mercado? Onde estão as melhores oportunidades para os copywriters atualmente? E o que faz um cliente te pagar 3 mil ou mais por um projeto? Isso tudo dentro desse contexto de especialização. Você vai entender tudo daqui para frente. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho observado nesse mercado? Tem muita gente que está vivendo no que eu chamo de ciclo da mediocridade. Que ciclo é esse? É aquele copywriter que está lá, aceita qualquer trabalho, ele precifica errado, por ele precificar errado, ele aceita aquele trabalho porque ele quer ganhar dinheiro de qualquer forma, e ele trabalha muito e ganha pouco. Fica sem tempo para pensar na carreira dele no longo prazo, e ele se sente frustrado, pensa em desistir, não quer saber mais, só que ele pensa no boleto, não, eu preciso fazer isso porque eu quero e eu vou fazer o negócio acontecer. E aí o que acontece? Ele vai lá e repete de novo. Aceita qualquer trabalho e continua nesse ciclo aí. E isso, muitos dos copywriters que eu vejo estão dependendo de agência, de vagas que fica pedindo 1 milhão de testes, mas nunca que contrata. Plataformas de freela, você fica lá se cadastrando, pedindo oportunidades, se rebaixando a preços, disputando preço com um monte de gente. E você sabe que você tem uma capacidade excelente de desfrutar, de ganhar mais, de ser um copywriter reconhecido e bem pago, mas você não sabe como fazer. E você vive rodando nesse ciclo de mediocridade. Eu falo que esse ciclo ele existe porque eu passei por ele, tá? Eu fiquei disputando muito por preço, eu cobrava R$ 50 por copy, 300, no máximo que eu já consegui cobrar por uma copy foi 300, foi R$ 800. Só que aí eu descobri isso aqui que eu vou falar para você, e essa foi a virada de chave. Quando eu fechei o meu primeiro contrato de R$ 3 mil para escrever uma página de vendas de uma VSL, para entregar um projeto de funil perpétuo, cara, meu mundo virou. E eu entendi que aqui é a chave. E eu vou te mostrar
como que isso funciona. Então, você tem que entender que o ciclo da mediocridade, cara, a cada ciclo, a sua visão de longo prazo ela enfraquece, você começa a duvidar da profissão, você começa a duvidar até de você mesmo, e aí você começa a entrar naquele modo sobrevivência, porque você tem essa habilidade, você sabe que existe demanda, você começa a trabalhar um monte de freela, trabalha com um expert ali, trabalha num outro nicho ali, e aí quando você vê, você já está todo lascado. E isso aí vai te impedir de crescer, porque você nunca vai ter tempo para poder pensar na sua carreira num longo prazo, como que você pode se estabilizar no mercado e de fato ser um copywriter bem pago. E aí, por que eu falo para você que você tem que se especializar? Porque quem é especialista cobra mais caro, trabalha menos e é mais respeitado. Você passa a ser visto no mercado como uma solução importante, ao invés de ser uma mão de obra barata. Então pensa comigo, se você estivesse precisando fazer uma cirurgia no coração, você não ia procurar um clínico geral para poder fazer sua cirurgia no coração, você não ia confiar nele. Até porque ele é generalista, ele está ali, por isso que ele chama clínico geral. Para você fazer essa cirurgia no seu coração, você vai buscar o quê? Um médico especialista para fazer a cirurgia no coração. E ele é raro. Você vai ter que pagar mais caro para fazer essa cirurgia com ele, ou você morre. Do mesmo jeito é no mercado digital, seja para nós copywriters ou para qualquer outro especialista. O especialista ele é visto como raro, como uma solução importante. Por isso que eu falei que ele é inevitável. Ou você é um especialista reconhecido e bem pago, trabalha menos, mas cobrando mais caro e ganha mais. Ou você é o genérico que atende todo mundo, qualquer nicho, qualquer tipo de copy, e aí você vai trabalhando muito e ganhando quase nada. E isso não significa que você vai ser limitado. Você se especializar não vai te limitar. Muito pelo contrário, você vai se tornar um copywriter versátil. Eu gosto de chamar esse copywriter de versátil. Vai se tornar um estrategista que tem um core, que tem uma especialização bem definida, mas vai poder trabalhar em outras frentes também. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Então, o especialista de hoje não é aquele que faz só uma coisa. Ele é o que domina um núcleo de entrega, como eu acabei de falar, um núcleo de entrega com profundidade, e ele consegue criar ramificações ao redor disso. Então vamos supor que você vai se tornar um especialista em páginas de vendas. Você sabe que uma página de vendas sozinha hoje, ela não converte tão bem se ela tiver junto com ela uma VSL, por exemplo. Então você pode ramificar isso. Uma coisa é você ser um especialista em páginas de vendas e entregar como se fosse um upsell, sabe? Uma coisa que complementa aquilo e aumentar o seu ticket médio. Então, se você cobra 2.000 para escrever uma página de vendas por mais R$1.000, ou seja, o cliente vai te pagar 3.000, você entrega uma VSL para ele junto para criar aquele combo. Isso você é um especialista em página e você entrega a VSL como uma ramificação, como um upsell, podemos dizer assim. Então, essa que é a ideia. Outra coisa é você sair tentando vender qualquer coisa. Então, a pessoa ela vai te ver como um especialista em páginas de vendas, que você consegue resolver o problema de conversões dela e, ao mesmo tempo, você entrega para ela algo que potencializa aquelas conversões. Isso é só um exemplo, tá? Então, é isso. Um especialista hoje é aquele que tem um núcleo e tem as suas ramificações ali em volta. Fechou? E uma coisa que eu quero deixar bem aqui para você é que em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz: "Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre os de posição inferior." O que isso aqui está querendo dizer? Não existe outro caminho para você trabalhar com grandes players, para você ser contratado por grandes empresários, para o seu nome ser reconhecido no mercado, que não seja sendo perito na sua obra, ou seja, especialista. Você tem que ser bom no que faz. Quando as pessoas conversarem com você, elas precisam sentir essa segurança. Só que como que você vai vender uma coisa que nem você mesmo talvez sabe como que funciona? Um especialista não. O especialista ele já bate o olho, ele já sabe o que ajustar, como ajustar e o que pode fazer para resolver aquele problema do cliente. Então, se você
quer ser bem-sucedido no mercado, seja um especialista e ponto final. Não tem outro caminho. E por que a maioria dos copywriters não evolui? Exatamente porque eles vivem tentando se encaixar no que está em alta e em tendência no mercado, ao invés de se dedicarem àquilo que sabem fazer de melhor. Todos nós temos excelentes habilidades, além da escrita principalmente, só que a gente quer seguir o hype. Não, agora é direct response, agora é lançamento. Agora o negócio é webinário. E aí você fica indo naquela onda. E você nunca é reconhecido por nada, porque você está sempre seguindo a manada. Você está sempre seguindo o que o mercado está mandando você seguir. E a internet, ela faz você acreditar que você precisa ser bom em tudo. Você tem que ser bom em lançamento, você tem que ser bom em tráfego, você tem que ser bom em páginas de vendas, você tem que ser um bom social media, você tem que ser um bom ghostwriter. E isso vai só te minando. E o problema disso é que você está sempre aprendendo e nunca está ganhando dinheiro, porque você não tem um objetivo claro, você não tem uma meta clara, você não tem visão de longo prazo. Você não consegue se aprofundar em algo para ser especialista, para ser reconhecido, para ter um diferencial, uma autoridade em alguma coisa. E com isso você está sempre aprendendo, sempre atendendo todo mundo e nunca consegue ter um resultado legal. Então isso é muito perigoso. E você tem que entender que a verdade é que você tem muito mais repertório do que você imagina. Você nunca estará começando do zero. E eu vou te provar aqui. Todos nós temos habilidades, experiências, coisas que nós vivemos na nossa vida, durante a nossa vida, que nos fez desenvolver outras frentes que contribuem para a nossa especialidade, que contribui para a nossa habilidade de copywriting. Então, entenda, copywriting é uma habilidade. Você pode aprender técnicas de copy, mas tem outras coisas que nós vivemos no decorrer da nossa vida que complementa isso e potencializa a nossa habilidade de copywriting. E é aqui que está o segredo. Só que como que você vai potencializar e conseguir mostrar que você é uma pessoa que tem um diferencial se você nem mesmo sabe que habilidades que você tem? Qual que é o seu repertório? Qual que é as habilidades, as experiências, o que você tem de vida para começar bem no copywriting? Porque tem muita gente que fala, aprenda copy e começa a ganhar dinheiro. E não é muito bem assim. Aí você começa em qualquer nicho, você começa escrevendo todo tipo de copy e não sabe exatamente o que conecta com a sua essência, o que conecta com o que você já viveu de experiência na vida. Então entenda, ninguém está começando do zero. Tudo é repertório. Você tem mais repertório do que você imagina. E aí, para você encontrar a sua especialização, você precisa identificar 3 coisinhas básicas aqui, que é a sua categoria de força, suas experiências e seus interesses. Então vamos lá. Como que você identifica a sua força? Existem pelo menos 3 forças, pelo menos que eu já identifiquei. Existem 3 forças dentro de cada um de nós. Existe aquela força que eu chamo de técnica, ou seja, é aquele copywriter que já é mais organizado, que é objetivo, que é excelente com estruturas, que ele tem clareza e tem lógica. Literalmente você vê que ele é uma pessoa extremamente técnica. Geralmente esse tipo de copywriter ele é bom em páginas de vendas, em funil e copy code. Geralmente aquelas copies para e-mails frios, para convites de reuniões. Então é aquele cara que sabe de usar bem estruturas, a lógica é bem objetivo, organizado, que sabe desenhar bem, uma coisa bem detalhada, bem estruturada. Esse é o copywriter que tem uma força técnica. Tem o copywriter que ele já tem aquela força da criatividade, ele é criativo. Aqui ele tem aquela habilidade, ele é mais fluido, ele trabalha muito com narrativa, ele sabe desenvolver boas narrativas, ele é bom com metáforas, storytelling e ele sabe trabalhar bem as emoções. Geralmente esse tipo de copywriter aqui, ele é bom para trabalhar com VSLs, com e-mail marketing e com conteúdo estratégico, porque precisa muito aguçar ali a curiosidade, criar metáforas, tem que trabalhar todo um storytelling. Então, geralmente o copywriter criativo, ele trabalha muito, ele
tem essa potência, ele é apto a trabalhar nesses 3 tipos de frente aqui, VSL, e-mail marketing, conteúdo estratégico. E tem o que é estratégico, que é o estrategista. Ele enxerga além do texto, ele domina uma visão completa do funil, a experiência do usuário e o comportamento de compra do cliente. Ele geralmente é um copywriter que está mais chegado ali, encaixa mais naquele copywriter que oferece uma consultoria, que trabalha muito posicionamento, que conhece de branding e entende de uma ponta a outra a jornada do cliente. Então, todos nós, todo copywriter tem uma força que é dominante, que é naturalmente dominante. Só que o problema aqui é que muitos tentam seguir um modelo que não respeita a sua essência. Então, talvez, enquanto eu estava falando aqui, você conseguiu se identificar que você é um copywriter mais técnico ou que você era um copywriter mais estratégico. Ah, Andrew, mas eu percebi que eu tenho características de técnico e criativo. Uma coisa que você tem que entender é que todos nós temos as 3 forças. A diferença é que nós temos uma que é mais dominante. Então eu, por exemplo, eu sou um copywriter que é mais técnico, depois eu tenho uma segunda potência que é estratégica e depois eu sou criativo. Tem copywriters que já são excelentes em criatividade, tem essa criatividade mais aguçada, mas ao mesmo tempo eles são estratégicos e depois eles são técnicos. Então entenda que todos nós temos um pouco dessas 3 forças, só que cada um de nós tem uma dessas forças um pouco mais aguçada. Então o que você precisa avaliar aqui é qual dessas 3 forças é a dominante e quais são as outras 2 forças que eu posso usar de complemento para essa força principal. Beleza? Todo copywriter tem uma força natural dominante. E aí, como eu falei, o problema é que muita gente tenta seguir um modelo que não respeita a sua essência. Então, de repente, você é um copywriter extremamente criativo, mas está trabalhando em peças de copy que exigem muita técnica. Às vezes você é muito técnico e está perdendo dinheiro aí porque você é um estratégico e está tentando trabalhar no técnico. Então, isso aqui é para poder te ajudar a enxergar aonde estão as suas forças. Uma vez que você identifica essas forças, fica muito mais fácil de você saber aonde você vai se especializar e aonde você vai colocar as suas energias para se desenvolver. O outro ponto, como a gente falou, são as experiências. Como que você identifica as suas experiências? Se faça essas perguntas. Em quais áreas que você já trabalhou ou teve contato direto? Tudo isso que você já trabalhou, que você já teve um certo contato, pode contribuir com a sua carreira como copywriter. E não só isso, vai determinar também qual nicho você pode trabalhar, que você já tem mais conhecimento. Outra pergunta, você já empreendeu, você já lidou com vendas, já produziu conteúdo? Muito provavelmente, se você já produziu conteúdo, você consegue já enxergar um pouco ali se você tem essa capacidade de desenvolver bons conteúdos, se você já é aquele cara mais das vendas, sabe criar ofertas. Essas perguntas aqui vão ajudar você. Já lidou com cliente final, com time criativo ou com metas e pressão? Por exemplo, se você é um copywriter que você não consegue trabalhar sob pressão, esquece, lançamento não é para você. Entendeu? Então, por que é importante avaliar suas experiências? E por que é tão importante a gente mergulhar fundo nisso? Para você ir para a direção certa. Você se especializar naquilo que você é bom e fazer isso crescer, para que você se torne uma referência, para que as pessoas vejam que você também realmente é bom no que faz. E isso tem que ser natural seu. Que aí entra as outras 2 perguntas. Quais desafios você já enfrentou que te deram mais casca, mais maturidade e mais visão? Quais áreas você já trabalhou ou estudou que hoje te ajudam com copy, mesmo que indiretamente? Eu, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa durante 8 anos em que eu comecei lá como um Zé Ninguém, um zero à esquerda mesmo. E eu fui crescendo, eu cresci tanto que eu cheguei a me tornar um líder dentro da empresa, um gestor de pessoas, quase que um gerente. Então, eu tive que aprender a lidar com pessoas, a delegar tarefas, a assumir responsabilidades. Eu literalmente me tornei um líder. Ali eu aprendi a ser um líder. Então aqui me fez entender mais de pessoas, me fez entender mais sobre como que funciona a liderança de uma empresa,
me deu uma visão mais panorâmica de negócio. Então eu entendo um pouco mais sobre estratégia, entendo um pouco mais sobre liderança. Isso me ajudou pra caramba a trabalhar em certos nichos, por exemplo, porque eu tenho essas experiências. Você vai entender um pouco mais para frente por que a gente tem que fazer esse mergulho profundo nas suas experiências para você definir de fato qual que vai ser a sua especialização e como que você pode fortalecer isso para ganhar dinheiro como copywriter. Beleza? As suas experiências ela é importante você analisar porque tudo que você viveu até aqui construiu a sua lente, ou seja, a sua visão de mundo. E copy é nada mais, nada menos do que sobre você enxergar problemas com mais nitidez do que os outros, ou enxergar oportunidades com mais nitidez do que os outros. Tem muita gente que está trabalhando no mercado que não consegue ter uma certa percepção, até porque ele mesmo não se conhece. Então, assim, um copywriter, você tem que entender que você tem que usar as suas experiências ao seu favor. Então, eu, por exemplo, por ter trabalhado eu fui um líder de uma empresa, trabalhei com gestão de pessoas. Se eu quiser trabalhar hoje num nicho de desenvolvimento pessoal, onde o expert trabalha com liderança, com gestão de pessoas, eu posso entrar no negócio dele e enxergar coisas lá que talvez ele não está vendo, porque ele não viveu o mesmo que eu vivi. São minhas experiências. Então, talvez, por eu ter uma experiência completamente diferente da dele, eu consigo entrar no negócio dele e encontrar oportunidades, resolver problemas que talvez ele não conseguiria ver com os olhos dele, com a lente dele. Então, as suas experiências têm um peso extremamente importante na sua decisão de especialização, na sua carreira como copywriter. Então, não leve isso aqui como bobeira, tá? Presta bastante atenção nisso aqui porque vai fazer toda a diferença lá na frente. Vamos falar de interesses. Os interesses também faz parte, porque você não pode trabalhar com uma coisa que você também não gosta, certo? Então, só o fato da gente identificar o que você gosta também te dá um norte, te dá uma direção de onde que você pode se especializar. Então, como que a gente pode identificar esses interesses? Vamos fazer as seguintes perguntas. Que tipo de projeto que te empolga? Que tipo de cliente te dá energia? Eu, por exemplo, eu não gosto de lançamento. Eu gosto de funis perpétuos. Então, aqui, por exemplo, um tipo de projeto que me empolga. Funil perpétuo. Cliente que me dá energia. Eu gosto daqueles clientes que são mais técnicos, que são visionários. Tem pessoas que já gostam de curto e grosso, já tem outros que gostam de aquela pessoa mais influente, que é energizada, gosta de bater papo, conversar. Então você tem que avaliar esse tipo de coisa. Que assuntos que você consome de forma natural. Isso aqui também diz muito a respeito de qual nicho que você pode trabalhar bem. Porque é uma coisa que é tão boa para você, que você gosta de fazer de uma forma tão natural, que pode te levar para esse caminho. Quais conteúdos você assiste, lê e estuda no tempo livre? Que tipo de copy que você lê e você pensa, tipo, cara, eu queria ter escrito isso. Analisar isso vai fazer você entender um pouco quais que são os seus gostos e por onde você pode se aventurar no mercado de copy. Então, você precisa entender isso porque você não vai precisar literalmente ter uma certa afinidade com o nicho ou com o assunto, mas é essencial que você tenha afinidade com o jogo, entender um pouco como que esse jogo funciona. Você não precisa ser um especialista no nicho ou no assunto, mas você precisa ter uma certa afinidade naquele tipo de tema para você trabalhar nele, beleza? Esse processo ele é importante porque quando você alinha o que você gosta com o que o mercado paga, você entra naquele modo ninja. Você fica mais produtivo, você tem mais prazer em trabalhar e você tem mais resultado. Isso é absurdamente... Cara, eu não sei nem te explicar. Então, aqui você vai ver que você entendeu um pouco do seu perfil, quem é você. Mas e o mercado? Tá, como que é o mercado que funciona? Você tem que entender o seguinte. O sucesso de um copywriter, ele está totalmente ligado ao nicho que ele escolhe atuar e a dor que ele decide resolver. Por quê? O nicho, você tem que entender que precisa ter demanda e verba.
Você não pode sair atirando para qualquer lado aí só porque você gosta do nicho, só porque você gosta do assunto. Ele precisa ter demanda e precisa ter verba. E no funil, existem problemas específicos dentro do funil que só um copywriter especialista consegue resolver. Então você tem que entender que o seu cliente ele tem uma dor e essa dor ela é causada por um problema e esse problema está no funil. Eu não vou me aprofundar aqui tanto em falar dessas dores, porque eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre essas oportunidades, sobre essas dores. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card para você dar uma olhada lá depois, para que essa aula aqui não fique muito extensa, tá bom? Mas entenda isso. Nicho é a dor que você escolhe para poder trabalhar. E para facilitar, cara, escolha nichos atemporais. Todos nós já passamos por experiências ou já estudamos sobre alguma coisa sobre os nichos atemporais. Os nichos atemporais sempre vão existir porque eles lidam com necessidades humanas fundamentais. Então, você sempre vai encontrar demanda, vai encontrar movimento, vai encontrar competição, verba, vai encontrar muita oportunidade. Por que eles são atemporais? Exatamente porque são de necessidades básicas humanas. Então, algum dos nichos aqui que eu separei, emagrecimento e vida fitness, e dentro de cada um desses nichos tem subnichos. Também gravei uma outra aula aqui mais aprofundada falando de nichos e subnichos. Você pode clicar aqui embaixo e ver também, vou deixar no card também, não vou me estender muito. Mas basicamente esses aqui são os nichos que são os nichos atemporais. Emagrecimento, relacionamento, espiritualidade, finanças, saúde, estética e beleza, idiomas, desenvolvimento pessoal. E agora nós estamos entrando aí na tecnologia. São nichos atemporais, nichos que são necessidades básicas do ser humano e sempre vão existir. Se você ainda tem dúvidas de que nicho você pode ingressar, avalie. Eu tenho certeza que você já passou por alguma experiência dentro de algum desses nichos. Como eu já falei, eu passei, por exemplo, por problemas de saúde, de chegar num nível de depressão, de ansiedade muito grande. Então, se eu quiser atuar no nicho de saúde, por exemplo, saúde mental, eu consigo com muita facilidade falar sobre temas como burnout, falar como ansiedade, estresse crônico, depressão, porque eu já passei por tudo isso. Isso tudo refletindo por causa de trabalho. Então, isso aqui são os nichos atemporais. Como eu falei, você não precisa ser um especialista no nicho, mas você precisa entender as dores, os desejos, os medos e os obstáculos dessa audiência. Por isso que é importante você fazer essa análise bem profunda, não só das suas forças, mas das suas experiências e dos seus interesses para você ir bem certeiro, tá? E como que você escolhe um nicho com inteligência? Você tem que observar 3 coisas aqui. Demanda. Tem pessoas buscando solução para esse tipo de coisa? Verba. Essas pessoas estão dispostas a pagar ou já pagaram por alguma solução nesse nicho? Diferencial. Você tem alguma coisa que te dá alguma vantagem dentro desse nicho, dentro desse jogo que você vai jogar? Por isso que eu falei com você, tem que avaliar suas experiências, os seus interesses, a sua visão e a sua linguagem. Você tem que entender um pouco do nicho que você vai estar entrando. Então, 3 passos aí para você escolher o seu nicho corretamente. Escolher o seu nicho, aí é onde a gente vai falar da dor. Você precisa entender o seguinte, você não vende o que você faz, você vende o que o cliente ganha com o que você faz. Ou seja, você não vai vender texto, você vai vender soluções para os seus clientes. Aqui nesse jogo, se você quer ser bem pago, você precisa entender que os clientes que vão pagar para você 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil por um projeto, ele não quer saber se você vai escrever texto para ele. Principalmente agora que temos a inteligência artificial. Pode fazer tudo para ele. Só que o que você oferece para mais da inteligência artificial? É aí que a gente vai falar agora das soluções de copy, que é totalmente diferente de você vender um serviço. Então, o que seria vender um serviço? Eu escrevo e-mail marketing, eu faço landing page, eu te entrego 10 legendas por semana. Isso aqui é vender técnica, você está vendendo os seus entregáveis. Aqui você é pago pela sua execução,
pelo volume, pelo tempo que você leva. Então, o mercado aqui, ele vai te enxergar como um recurso e não como um ativo estratégico. Aqui é onde 98% dos copywriters estão, vendendo serviço. Vendendo copy para a página, vendendo copy para VSL, e os clientes já estão cansados disso. Então, o problema aqui é que você vai ser visto só como mais um recurso, só como mais um freela ali, facilmente substituído. O cliente sempre vai te comparar com outro copywriter e o critério sempre vai ser te avaliar por preço. Então, quanto mais barato for, ele vai preferir comprar do mais barato. Por quê? Aqui não tem geração de valor. Aqui você está só entregando um monte de texto para ele e vida que segue. Que é diferente de quando você vende uma solução. O que é vender uma solução? Um exemplo. Eu ajudo experts a transformar lançamentos cansativos em funis perpétuos que convertem 3 vezes mais. Isso aqui, você está resolvendo uma dor do seu cliente. Ele está cansado, ele está exausto, ele já está cansado de fazer lançamento. Ele não quer viver só de picos de venda, ele quer ter vendas recorrentes. Aí você vai lá e fala para ele, olha, eu vou te tirar dessa correria dos lançamentos e vou montar um funil perpétuo para você vender todos os dias. Isso aqui você vai estar tirando uma dor do cliente. Um outro exemplo é, transforma sua base de leads em um ativo que coloca dinheiro no caixa da sua empresa todos os meses. O cliente está lá com uma base de 5 mil, 10 mil, 15 mil leads lá, que ele não sabe o que fazer, ele acha que está tudo congelado, e aí vem você com a sua implementação de copy para e-mail marketing, implementa ali a sua estrutura, o seu método de copywriting e reativa a base de clientes dele toda. Ele vende a CAC zero. São pessoas que estavam ali paradas na base de leads dele, e você vai lá, reativa e coloca 20 mil, 30 mil na conta dele. Cara, isso aqui é um baita de uma resolução do problema. E ele lá investindo em tráfego para trazer clientes novos e perdendo os clientes que já estavam na base de leads dele. Isso aqui é um dos pontos que muitos copywriters estão deixando passar batido. Por quê? Está vendendo só peça de copy. Agora, quando você vende uma solução para o seu cliente, você está vendendo um impacto que aquela copy gera. Então, você não está vendendo um e-mail marketing para o seu cliente. Você está vendendo para ele uma base de leads reativada, que vai trazer leads que vai converter e vai trazer mais clientes para ele. Você não está vendendo para o cliente uma copy para o funil de vendas. Você está tirando ele de um lançamento cansativo para fazer ele vender todos os dias. Isso é vender uma solução. E aqui você é pago pelo resultado ou o problema que você resolve no negócio do cliente. É um jogo completamente diferente, viu? E aqui, quando você vende um serviço para o cliente, o problema, quando você vende uma solução, o foco sai do que você faz e vai para o problema que você resolve. O cliente aqui ele vai te enxergar como um parceiro estratégico, não como mais um freela que está ali só para encher linguiça. Então, o cliente ele te enxerga como um parceiro estratégico, não como um freela. E o critério vai ser sempre te avaliar pela geração de valor. Quanto mais valor você gera para o cliente, mais caro pode ser o seu trabalho. Eu gravei um vídeo aqui no canal também explicando como precificar um serviço high ticket com base no ROI, com base no resultado, nessa geração de valor. Eu não vou me aprofundar muito aqui também, senão o vídeo vai ficar muito longo, a aula vai ficar muito extensa, mas depois você pode clicar aqui, eu vou deixar no link da descrição aqui para você ver também essa aula de precificação. Também no card aqui, depois você pode, acabando essa aula, fazer uma visita nessa aula também para entender como que precifica, beleza? Mas é isso, a diferença de vender texto, vender entregáveis, serviço e de vender uma solução. Você tem que colocar na sua cabeça que copywriter que ganha dinheiro é copywriter que resolve problemas. Você tem que ser um copywriter que resolve problemas. Show? Então vamos lá. Essas soluções que a gente falou aqui, elas estão escondidas nas 3 grandes frentes do mercado. Então se você é um copywriter que a partir de agora vai ser um copywriter especialista em resolver uma dor, resolver um problema do seu cliente, entregando para ele soluções, você tem que entender que essas soluções elas estão escondidas em 3 pontos que está literalmente escondidas no funil, que é o tráfego,
conversão e retenção. Cada um desses 3 pontos aqui, cada uma dessas áreas, tem uma oportunidade específica de copy, que aí é onde pode te ajudar também a se especializar e você vai ver que vai encaixar muito legal com as suas forças. Vamos lá, para você entender qual dessas oportunidades mais se encaixa com você e onde que elas estão. Vamos entender um pouco. Primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que existe um outro funil, além desse funil tradicional, que é o funil ampulheta. E aqui tem uma frente, né, tem uma oportunidade extra que muita gente não está vendo, que é a retenção. Tem muito copywriter que trabalha tráfego e conversão. Mas está perdendo também porque tem um outro ponto que é a retenção, que é depois que a conversão acontece. Então é dentro desse funil ampulheta que eu chamo de 3 frentes do mercado: tráfego, conversão e retenção. E cada um desses pontos do funil tem coisas ocultas ali, tem soluções, tem oportunidades que o copywriter, tem muito copywriter que não está enxergando, que eu chamo de microfunis. Eu também gravei uma aula aqui falando sobre cada uma dessas 3 oportunidades do mercado de uma forma mais aprofundada, mostrando inclusive até as habilidades necessárias para escrever para cada um desses pontos do funil e quais são os microfunis que eu chamo para você se especializar, para você ver qual que você mais se identifica, o que mais se encaixa com a sua força, com as suas experiências, com as suas habilidades, para você tomar uma decisão ali certeira e se especializar. Então vamos lá, falando, para não prolongar muita aula, eu quero passar só um pouco aqui de cada um. Se você quiser ver de uma forma mais profunda essas 3 oportunidades, link aqui na descrição e no card aí para você ver. Então vamos lá, tráfego, também conhecido como um microfunil, que a gente chama de funil de aquisição, ou seja, é um microfunil dentro do funil. Essa parte do tráfego, ou seja, essa parte de funil de aquisição, ela tem um objetivo de gerar atenção e cliques. Se o seu cliente está falhando aqui, se o seu cliente ele não sabe gerar atenção e atrair cliques para dentro do funil, aqui ele já falhou miseravelmente. E se você for um copywriter especialista em curiosidade, em saber atrair a atenção das pessoas e gerar leads, gerar demanda para o seu cliente, aqui pode ser a sua praia. O problema que você pode resolver aqui é falta de leads desqualificados, porque uma coisa é você não ter leads, outra coisa é você ter leads e ter leads que são uma porcaria, que não vão vender. Então, são coisas completamente diferentes. Também tem baixa atração e anúncios caros que não convertem. Cada dia que passa, os anúncios estão ficando mais caros. Se você é um copywriter que sabe atrair atenção, usar a curiosidade, é criativo, sabe chamar a atenção do lead certo para dentro do funil, aqui, camarada, você vai ganhar muito dinheiro. Porque o tráfego ou esse funil de aquisição, ele é a porta de entrada do dinheiro. Se você sabe colocar gente para dentro do funil, mas gente com qualidade, seja com tráfego pago ou com conteúdo estratégico, que também encaixa, no meio do tráfego, você vai ganhar muito dinheiro. Então essa é a primeira ponta. Segunda ponta é o que eu chamo de funil de conversão, que aí o foco aqui é vendas. Você vai trabalhar com provas, sejam elas provas sociais, provas lógicas, tudo que envolve conversão, ou seja, criação de ofertas, você tem que ser mais persuasivo. Aqui é o jogo. Transformar curiosos em clientes. É o principal objetivo dessa etapa do funil, ou desse microfunil que a gente chama de funil de conversão. Problemas que você resolve aqui: baixa taxa de conversão ou zero. Tem gente que já tentou de tudo e não conseguiu vender ou converter. E tem gente que está convertendo, mas está convertendo muito pouco. Você também pode fazer leads que não compraram, comprar, criar alguma solução de copy ali, uma oferta diferente que faz o cliente que entrou no funil, que não quis comprar, passar a comprar. E trabalhar ofertas. A maioria dos clientes tem ofertas ridículas, que eles não conseguem criar essas ofertas e essas ofertas não vendem.
Se você for um copywriter que domina essa criação de ofertas, que sabe desenvolver copies altamente persuasivas, que sabe provar, criar bons argumentos, boas headlines, títulos, aqui é onde você pode estar trabalhando também. Como eu falei, eu falo um pouco mais profundo na aula dessas 3 oportunidades. Aqui é só um relance. E a retenção, que aqui é onde muito copywriter bom, que sabe escrever bem, está perdendo muito dinheiro, que é a retenção, funil, esse microfunil que eu chamo de funil de recorrência. O cliente entra na boca do funil, compra uma primeira vez e depois ele não compra nunca mais. E aí é onde entra o copywriter que faz esse cliente comprar mais de uma vez. O foco desse microfunil aqui, da retenção ou da recorrência, é manter o cliente por perto, gerar recompra e transformar ele em um embaixador da sua marca. Literalmente vai ser um cliente fidelizado. Aqui você vai resolver problemas como cancelamentos, por exemplo, se o cliente vende um produto de assinatura e está tendo muito cancelamento, você pode trabalhar isso. Aqui você também engaja, pode deixar o cliente mais engajado com a marca e você vai trabalhar um pouco mais com branding. E o LTV. Tem clientes lá que está lá, como eu falei, parado na base de leads e o cliente não sabe o que fazer. Você vai lá, implementa uma estrutura de copy que você sabe que vai converter, que você desenvolveu, e vai lá e reativa essa base do cliente. Ou o cliente entrou, passou pelo funil, e você é aquele especialista que vai manter o cliente comprando 2, 3, 4, 5 vezes daquela mesma empresa, daquele mesmo expert. Então essa aqui é uma visão panorâmica do funil para você entender qual é o melhor lugar que você pode encaixar aqui, como eu falei, uma aula mais profunda, está aqui na descrição para você dar uma olhada, você vai entender melhor. Então, recapitulando, suas forças, seus interesses, suas experiências. Uma vez que você identifica isso, você sabe qual que vai ser o melhor nicho para você trabalhar e qual dessas 3 oportunidades, dessas 3 frentes de copywriting do funil que você pode trabalhar. Achou isso, você se especializa e foca naquilo. E aí é onde na nossa próxima aula, na aula número 2, nós vamos falar sobre estrutura de negócio. Nós vamos falar sobre escala de valor, como que você pode criar os seus serviços, montar um negócio de copy com base nessa especialização. Por isso que é importante você não deixar de ver a próxima aula. Essa sequência aqui você vai ver que vai fazer muito sentido para você e não tem como você não ter resultado. Fechou? Então vou lá, como eu prometi, uma atividade prática para você não sair desse vídeo aqui, dessa mentoria, sem exercitar tudo isso que foi falado. 3 coisas que eu quero que você faça a partir de agora. Avalie suas forças, experiências e interesses. Tenha certeza de qual que é a sua força, a sua capacidade que você precisa entender para tomar essa decisão. Avalie as suas experiências, porque avaliando essas experiências aqui, você vai saber o que fazer, como fazer, qual nicho trabalhar. Você vai se encontrar aqui. E não se esqueça dos seus interesses. Tem que ser uma coisa que você também gosta e que também, claro, tem que dar dinheiro, né? Analisou essas 3 coisas? Agora você vai escolher um nicho, ou pelo menos 3 nichos que você vê que você, dentro da sua experiência, dentro da sua capacidade, você pode trabalhar, que é fácil para você, que mais se encaixa com você. Lembrando que é preciso o nicho ter demanda, verba, e você tem que ter um diferencial. Alguma coisa que você viveu de experiência ou estudou tem que te trazer uma visão, um posicionamento diferente, algo que te diferencie do mercado dentro desse nicho. E o terceiro é identificar em que você é bom e escolher uma dessas 3 grandes frentes que eu falei aqui para você se especializar. Você vai ser um copywriter especialista em aquisição, que trabalha com tráfego. Você vai ser um copywriter especialista em ofertas, em conversões, ou vai ser aquele que trabalha na frente da recorrência, aquele que aumenta o LTV, que reativa a base de clientes. Isso aqui é uma atividade prática para você se analisar, observar, fazer essa autorreflexão mesmo, porque na próxima aula nós vamos falar sobre como você pode estruturar um negócio e criar serviços produtizados, uma esteira de serviços com base nessa
especialização. Beleza? Espero que essa aula aqui tenha te ajudado. Não deixe de conferir as outras aulas que complementam essa que eu já gravei. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, não se deixa de se inscrever, dá um like aí para dar aquela fortalecida e fez a atividade, passa para a próxima aula, beleza? Te vejo lá.